Há muitos mistérios entre o céu e a terra. Mistérios esses que mexem com a nossa imaginação, fascinam, surpreendem e nos fazem pensar que somos apenas um grão de areia nesse universo de infinitas possibilidades. A probabilidade de não estarmos sozinhos nesse universo é gigantesca. E o que confirma talvez essa afirmação são os aparecimentos dos OVNIs ao longo de toda a nossa história, sendo relatados há séculos, sejam em pinturas, desenhos, livros, monumentos e etc. Mas foi no século XX que esses casos se intensificaram em todo o mundo e com o avanço tecnológico foi possível então estudá-los, porém sem ainda uma resposta de quem eram, de onde vieram ou o que queriam. O primeiro caso em que foi possível esse estudo e sendo considerado dos mais importantes da era moderna dos discos voadores foi o caso Roswell, Novo México, Estados Unidos. De lá para cá, muitos outros casos ao redor do mundo aconteceram, culminando em operações ultra-secretas e mobilizando a força de defesa de um país inteiro. E você? Você mesmo. Acreditaria se eu te disser que uma dessas operações aconteceu no Brasil há 46 anos atrás e é considerada uma das mais bem documentadas já feitas? Hoje, vamos falar na Operação Prato, o caso que literalmente marcou uma população. De cara com o mistério. Em 1977, a Ilha de Colares, região do Pará, foi palco de um dos eventos mais importantes da história da ufologia mundial. Os moradores da pacata região até então começaram a presenciar estranhas luzes no céu, que por ora não representavam nenhum perigo ou comportamento estranho. Mas com o passar dos dias, essas estranhas luzes antes inofensivas começaram a perseguir e atacar os moradores com uma espécie de feixe de luz que, não importava onde fossem, os perseguia até atingi-los. Curiosamente, esse feixe de luz atingia áreas diferentes em homens e mulheres. As mulheres eram atingidas na região perto dos seios e nos homens na região da coxa próxima à virilha, causando assim uma espécie de queimadura. Os sintomas pós-ataque eram diversos, indo de desmaios, paralisia momentânea, fraqueza e, em alguns casos, a morte. O que se via nesse momento na cidade era o caos, medo e a impotência diante do desconhecido. Os ataques eram tão frequentes que os moradores o apelidaram de chupa-chupa e mais tarde luz vampira. Em pouco tempo, o hospital da região ficou superlotado e os profissionais que ali trabalhavam já não conseguiam mais dar o atendimento necessário aos feridos. Ao examinarem as vítimas, era constatado algo muito estranho. As queimaduras feitas por esse feixe de luz deixavam uma certa protuberância na pele, como se as tivesse furado, como uma agulha. E o mais surpreendente de tudo, o processo de necrose, que normalmente duraria em torno de 90 horas, era praticamente instantâneo, deixando os médicos e enfermeiras sem explicação lógica para isso. Vendo que nem mesmo as autoridades tinham controle nem respostas para tudo o que estava acontecendo, muitos moradores começaram a abandonar a cidade, transformando-a numa cidade quase fantasma. E então, numa medida desesperada, o prefeito da cidade liga para Brasília, explicando o ocorrido, que por sua vez contata imediatamente a Força Aérea, a fim de investigar e restabelecer a ordem e a paz novamente na região. Para tal missão,
foi convocado o destemido e experiente paraquedista Coronel Urangi Holanda, e embora alguns militares já tivessem chegado primeiro, foi o capitão Holanda que iria coordenar e nomear a operação, dando então seu nome de Operação Prato. Agora, pela primeira vez, um oficial que participou diretamente dessas pesquisas aceitou falar sobre o assunto. O coronel da Reserva da Aeronáutica, o Urangi Holanda, que hoje vive em Cabo Frio, litoral do estado do Rio, foi o comandante do projeto batizado como Operação Prato, um estudo dos estranhos fenômenos aéreos que no fim dos anos 70 eram relatados numa região ribeirinha, perto de Belém. Holanda pertencia ao Serviço de Inteligência da Aeronáutica e foi designado para a missão pelo 1º Comando Aéreo Regional. Foram fotografados vários objetos. Nós detectamos pelo menos 9 formas de objetos. Sondas, naves, forma de disco voador. E uma, a maior de todas que a gente viu, tinha uma forma de uma bola de futebol, aquela bola de futebol americana. Era um objeto muito grande, com luzes, com janelas todo o entorno. E uma hora ficou próximo de nós, a cerca de 70 metros, tá? Tinha uma altura de mais ou menos, um comprimento de mais ou menos 100 metros, muito grande, com uma luminosidade muito forte, parecia um sol, que depois apagou e subiu. Foram feitos 4 filmes e umas 400 ou 500 fotos. Esse material ficou de posse da Força Aérea. Os filmes e as fotografias ficou de posse da Força Aérea, foram encaminhados ao comando da Força Aérea em Brasília e devem estar guardados no Estado-Maior pelo Serviço de Inteligência da Força Aérea. A Força Aérea trata o assunto OVNI com seriedade. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Mesmo sugerindo esse nome, o intuito do coronel era desmistificar e provar para todos que os fenômenos ali ocorridos eram de origem conhecida e terrestre, e não extraterrestre como muitos pensavam. Para documentar e relatar tudo aos seus superiores, o coronel Holanda e sua equipe estavam munidos de câmeras fotográficas, filmadoras, binóculos e armas, que seriam usadas em último caso. Com a chegada dos militares, a população se sentia um pouco mais segura, pois pensava-se que talvez os fenômenos cessassem. Mas, ao contrário disso, os avistamentos e ataques só aumentavam. Estrategicamente, nos lugares de maior aparição e ataques, os militares montavam suas vigílias para tentar algum registro e, por consequência, identificar quem ou que estava por trás disso tudo. Ao longo dos dias que se seguiram, vários moradores procuraram o coronel Holanda e sua equipe, dizendo que avistavam luzes seguidas dos ataques. Mas ainda assim, o coronel Holanda permaneceu cético, não acreditando que o que viam fosse mesmo discos voadores ou algo do tipo. E mesmo fazendo diversos registros, como fotos e vídeos, só conseguiram avistar luzes sem identificação ao longe e, por enquanto, nada que os fizesse entrar em estado de alerta. Mas na Ilha do Mosqueiro, num lugar chamado Baía do Sol, próximo a Colares, enquanto montavam seus equipamentos, os militares foram surpreendidos por uma forte luz azul atrás das árvores, que vinha lentamente se aproximando a ponto de ficar poucos metros do coronel e sua equipe. Vendo que se aproximava cada vez mais, todos começaram a preparar para poder filmar e fotografar, quando de repente aquela luz azul diminuiu, revelando assim um objeto nunca visto antes. O que eles viram foi um aparelho em formato discoidal de cor preta, com aproximadamente 30 metros e que emitia um ruído que lembrava de uma catraca.
Cautelosos em suas decisões diante dessa situação e sempre em busca de registros, fotos e vídeos começaram a ser feitos, sendo o melhor a se fazer diante do desconhecido. Tendo agora consciência do que se tratava e ainda sem acreditar no que viam, o coronel e seus homens foram surpreendidos mais uma vez, quando numa fração de segundos, o objeto levantou voo, atingindo uma velocidade incrível e sumindo na imensidão do céu. Com esse encontro impressionante, eles agora não tinham mais dúvidas que aquilo que os moradores diziam era a mais pura verdade. Enquanto isso, no povoado local, os poucos moradores que ficaram eram praticamente prisioneiros dentro de suas próprias casas. Tamanho era o medo e o temor causado por esses fenômenos. Mas ainda assim, algumas pessoas ainda duvidavam que o que causou esses ataques fossem mesmo luzes desconhecidas e estranhas. Mas essa dúvida era compreensível, ainda mais porque ligavam esse fato a algo que não podiam explicar. Esse foi o caso da diretora da Unidade de Saúde de Colares na época, Velaide Cecim, que apesar de atender centenas de moradores vítimas do fenômeno, ainda não tinha visto nada de anormal até aquele momento. Muita gente, mais ou menos umas 500 pessoas, fazendo uma passeata. Na verdade era uma vigília católica, né? Uma procissão, rezando alto Ave Maria, Pai Nosso, rezando várias vezes. Aí acalmou. Detalhe, meia hora depois que a luz foi embora, voltaram os ataques, aí foi uma correria, gente, tiro pela cidade, e eu saía da pensão onde eu estava, cadê e tal? Atacou para ali. Aí no dia seguinte, lá na unidade de saúde, eu ia lá, a pessoa atingida estava lá, gente desfalecida, gente chegando em rede, gente chegando de barco, atingida pelas luzes, homens se queixando, homens adultos mesmo, né? Os poucos relatos de crianças são esses que eu citei, mas houve relatos de crianças. Já se disse que a Operação Prato não teve registro de criança atacada. Teve, porque se não teve, a Operação Prato não cobriu, mas eu cobri como repórter. Eu acho que do bem não é. Eu achei que era do mal, né? Porque atingia só os seios já das mulheres. Acho que é do mal. Fosse do mal, eu não tinha 86 anos, eu tinha morrido. Porque do bem não é. Era assim, era um misterioso mesmo. Ele vinha às vezes baixo jogando aqueles focos, né? E quando o povo gritava, aquilo passava rápido. E a gente não dormia à noite. A gente passava a noite andando. Eu vi uma vez só. Ele aparecia assim redondo. Aí era 1h quando eu vinha do hospital. Aí eu vi aquilo, assim, rolando, né? Lá por cima. Eu fiquei olhando assim, de vez em quando aquilo acendia. Ele aparecia todo dia, saía aqui de trás do farol, aparecia no campo do Luzi. Essa luz misteriosa, a gente levantava 4 horas da manhã, olhava, a luz vinha. Eu vi a luz várias vezes aqui, mas não sei diferenciar se era um aparelho ou não era, só vi aquela luz. Eu era auxiliar de enfermagem. A gente, quando o bicho atacava, eles corriam lá para o hospital, né? E já vinha assim, quase morto. A pessoa ficava adormecida, quando se espantava já estava ferido, né? Já era umas picadas assim, como quem dá umas picadas de alfinete. Não foi só daqui de Colares. Santo Antônio do Tauá, Vigia, até pelo Maranhão, na época, o pessoal foi atacado. Certo dia, ao cair da tarde, enquanto caminhavam pelas ruas quase desertas da região, Velaide e uma amiga conversavam distraidamente, quando de repente, ao olhar para o céu, a amiga viu algo que não podia acreditar, muito menos descrever. Velaide, ao observar que a amiga estava estática olhando para o céu, também resolve olhar, quando observa algo que jamais esqueceria. O que elas veem é um objeto do tamanho de um carro, de cor metálico reluzente e que não emitia som algum.
O medo e o espanto praticamente as paralisou, sendo presas fáceis. Mas, para a sorte das duas, o objeto, ao invés de atacá-las como nos outros casos, passou vagarosamente por cima de suas cabeças, sumindo entre as casas. Apesar do encontro não deixar marcas físicas em seus corpos, com certeza foram em suas mentes que as piores marcas foram deixadas. Um evento ocorrido na praia do Humatá quase resultou numa grande tragédia. Nessa região, quando um helicóptero com alguns militares estava prestes a decolar, o morador Antônio Ferreira apareceu subitamente e, muito assustado, disse aos militares que tinha avistado um objeto muito estranho no céu. Convencidos pelo morador, os militares, junto com Antônio, partem com um helicóptero a fim de chegar ao local do avistamento, quando, de repente, diversos objetos luminosos cercam a aeronave, fazendo-a ter pane no sistema e, aos poucos, cair em direção ao solo. O desespero por parte dos tripulantes era inevitável, pois cada vez o helicóptero se aproximava mais e mais do solo e a morte naquele momento já não era uma opção. Nos dias seguintes, uma verdadeira invasão desses objetos desconhecidos estava acontecendo em toda a região. Foram registrados e documentados objetos de todo tamanho, forma, cor e velocidade, sendo eles em formato discoidal, triangular, charuto, sonda e muitos outros. Praticamente essas aparições eram diárias, fazendo parte do dia a dia não só dos moradores, mas também dos militares. Mas algo muito maior e importante estava prestes a acontecer. Numa noite chuvosa, enquanto o coronel e sua equipe observavam com seus binóculos o céu estrelado da região, um pescador veio ao seu encontro e, desesperado, disse que tinha tido uma experiência no mínimo extraordinária. Ele disse aos militares que, enquanto tentava pegar seus peixes com sua rede, um objeto reluzente apareceu repentinamente e que, ao tentar fugir, um ser com uma aparência humanoide flutuou de sua nave até o seu encontro, fazendo-o correr como nunca antes para tentar salvar sua vida. Como conhecia muito bem o local, ele conseguiu despistar o seu perseguidor e, mesmo muito abalado, conseguiu chegar em casa em segurança. Ao ouvir esse relato, o coronel decidiu ir no dia seguinte nesse local para ver se conseguia algum registro extraordinário como o que aconteceu com o pescador. No dia seguinte, no mesmo lugar desse fato, o coronel Holanda, junto de seus homens e o pescador, resolveram ficar dentro de uma pequena embarcação, a fim de não chamarem tanto a atenção. E mesmo preparados para fazer os registros devidos, a tensão era muito grande, pois se o mesmo encontro também acontecesse, teriam que pensar em usar talvez seus armamentos. Mas conforme as horas avançavam, nada demais foi visto. E já no começo da madrugada, quase vencidos pelo cansaço, decidem então dar continuidade no dia seguinte, quando de repente uma enorme bola de luz aparece por trás das árvores próximas ao rio, e ao perceberem esse objeto, os militares entram em estado de alerta e rapidamente posicionam seus equipamentos para tentar registrá-lo. Mas, para a surpresa de todos, o objeto começou a se aproximar cada vez mais, a ponto de ficar a 80 metros da embarcação onde estavam. Nesse momento, pela primeira vez, o medo e a insegurança tomou conta dos militares, pois dali para frente tudo podia acontecer, inclusive o pior. Enquanto o objeto luminoso continuava parado frente ao coronel e sua equipe, eles aproveitaram para fazer diversos registros, mas nesse meio tempo, algo de inesperado aconteceu.
Aquela luz intensa emanada subitamente se apagou, revelando uma colossal estrutura diferente de tudo que tinham visto até então. O que apareceu diante deles foi uma aeronave em formato de bola de futebol americano, de cor escura, sem som algum e de aproximadamente 100 metros de altura. Com certeza, desde o começo da operação, jamais iriam imaginar que um encontro como esse aconteceria, mas que naquele momento o improvável aconteceu. Enquanto era filmado e fotografado, aquela colossal estrutura começou a se movimentar lentamente, até que em certa altura acelera de uma forma brutal, desaparecendo no horizonte. Surpresos em estado de choque, eles sabiam que o que acabaram de testemunhar era muito além do que poderiam imaginar. Ao relatar esse incrível encontro aos seus superiores, o coronel Holanda foi surpreendido após receber a notícia que a operação seria cancelada e, por consequência, sua retirada do comando. E mesmo depois de não dar continuidade a ela, o coronel Holanda continuou investigando, mas agora por conta própria. Infelizmente, ao retornar à ilha de Colares, os avistamentos diminuíram bastante, chegando a desaparecer tempos depois. A Operação Prato teve um total de 4 meses de investigação, com mais de 500 fotografias, mais de 20 horas de filmagens e muitos desenhos. Ela é considerada uma das maiores operações sobre o fenômeno, rivalizando até mesmo com o caso Roswell, Novo México. Mas ainda assim, como em outras operações, ficaram mais perguntas do que respostas, como quem eram, de onde vieram e o que queriam. E você? Você mesmo! Acreditaria, se não tivesse sido cancelada, a operação daria oportunidade ao coronel e sua equipe a ter um contato mais direto com essas inteligências? E se sim, qual é a sua opinião? Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Grande abraço!